Boa tarde, meus irmãos. Parece que hoje não tá o dia de eu gravar mais, porque eu já gravei só agora esse pouquinho, que eu já gravei 4 vezes e desliga sozinho o celular. E eu não gosto de emendar vídeo. Ou eu faço ele inteiro ou eu tiro ele fora. Então, eu fui à missa, cheguei da igreja agora 1h30, entendeu? Começou 9 horas, de 9 a 1h30, porque teve a procissão, teve os votos dos ministros. Eu, sendo ministra, tive que ficar para poder participar, né? Agora, só no domingo tem missa outra vez na minha igreja. Mas a gente vai rezando. O padre pediu, inclusive, para que nós pedíssemos pela guerra lá da Ucrânia e da Rússia, para que Deus interceda e acabe logo com essa guerra, que é muita gente morrendo, é muito sofrimento. Tem que nós dobrarmos o joelho e pedir mais, porque com certeza estamos pedindo e a fé está pouca, porque se tivesse mais já tinha acabado. Apesar também, muitas vezes, que nem é questão de fé, é questão de que os poderosos têm que reagir. Se eles não querem, só Deus. Eu acho que é só Deus para dar jeito. Amém? Então eu vou rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou rezar hoje, agora, porque Jesus chama Maria de mulher. Estão perguntando, não é falta de respeito? Vamos saber, né? Por 2 vezes, o 4º evangelho nos diz que Jesus chamou Maria de mulher. Isso ocorreu em momentos muito importantes, no início e no final do seu ministério. A saber, quando fez o primeiro milagre, manifestando a sua glória, e pouco antes de morrer na cruz. Na intenção do evangelista, essas 2 cenas se correspondem. Devemos estar atentos de antemão às alusões simbólicas que João faz quando narra os acontecimentos. Nas bodas de Caná, quando sua mãe veio lhe dizer que o vinho tinha acabado, Jesus respondeu: Mulher, que importa isso a ti, a mim e a ti? A minha hora ainda não chegou. Chamou ela de mulher. Jesus na cruz, vendo sua mãe e o discípulo predileto, disse: Mulher, eis aí teu filho. 2ª vez. É importante saber que os evangelhos não foram escritos em nossa língua, e sim em grego, por pessoas da antiga cultura oriental. Se entre nós alguém chamar de mulher, parece reservado a seu marido, não sendo dedicado interpelar pessoas assim. Nos evangelhos, temos frases semelhantes de Jesus. Por exemplo, ele elogia a mulher cananeia dizendo: Ó mulher, grande é a tua fé. E depois de ressuscitado, pergunta a Madalena: Mulher, por que choras? Do mesmo modo, ele se dirige àquele que pediu sua intervenção em caso de uma herança. Ó homem, quem me constituiu para ser vosso juiz? À luz das profecias que lemos no primeiro e no último livro da Bíblia, podemos entender que Maria está prefigurada naquela mulher da qual Deus diz à serpente: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua e a descendência e a ideia dela, e a dela. Ela te esmagará a cabeça. Este texto, para nós católicos, é de suma importância. É um texto para nós católicos de suma importância. É chamado de proto-evangelho, primeiro anúncio da salvação, feito aos nossos pais Adão e Eva, logo depois do pecado. Maria é aquela mulher que com seu filho, sua descendência, vai vencer a serpente.
E no final da Bíblia, em Apocalipse 12, versículo 1, encontramos uma mulher vestida de sol, que representa a humanidade messiânica sob os traços de mulher, sob os traços da mãe do Salvador. Daí se conclui que quando Jesus chama sua mãe de mulher, ele está se referindo a uma figura bíblica. Entenderam, meus irmãos? Confirmando que em Maria se cumprem as promessas de Deus. E no momento supremo de sua vida, quando se entregou pela salvação do mundo e venceu todo o mal, ele também a chamou de mulher, pois no Calvário, Maria colaborou do mesmo modo mais perfeito possível para a vitória do bem sobre o mal. Nessa hora, sobretudo, ela foi a mulher que esmagou a cabeça da serpente. Assim, no momento de confiá-la ao seu discípulo amado, ele disse: mulher, eis aí teu filho. Essa explicação nos ajuda a entender os outros dois episódios da vida de Jesus, que não constam no quarto evangelho, mas sim nos outros. Ainda, alguém informa Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, procurando falar-te. Ele responde: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, e minha irmã e mãe. Uma mulher disse no meio da multidão: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Jesus responde: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Verdade. Ele disse que felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. E é verdade, a gente tem que ouvir a palavra de Deus e observar. Na primeira frase, Jesus quer mostrar que tem outra família, além dos parentes pela carne e o sangue. Essa nova família é formada por aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós somos da família de Deus. Jesus não escolheu sua mãe, a primeira cristã, aquela que desde o início deu o seu sim a Deus, dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas afirma que ela pertence a ambas as famílias. A graça maior de Maria foi ter acreditado e seguindo sempre a vontade de Deus em sua vida. Ela acreditou. Ela acreditou quando ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. A segunda frase é comentada assim por Santo Agostinho: minha mãe, a quem chamais de feliz, é feliz porque guarda a palavra de Deus. Maria guardou a palavra de Deus no coração. No coração. Não é feliz somente porque nela a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ela não é feliz somente porque ela sabe que o Filho dela que vai nos salvar, ele habitou entre nós. É feliz porque guardou essa mesma palavra de Deus por quem foi feita e nela se fez carne. É dela que ele nasceu. É dela que se fez carne. Agora eu vou ler assim, tem outra parte para ler. O que se sabe da vida de Nossa Senhora depois de Pentecostes? No que sabemos da vida de Nossa Senhora provém de duas fontes: a Bíblia Sagrada e os escritos apócrifos. Na interpretação católica, a Bíblia já fala de Maria muito antes dela vir ao mundo. No relato do pecado original, encontramos as palavras do proto-evangelho, primeiro início da revelação: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Foi o que disse Deus à serpente, que está em Gênesis 3, versículo 15. Maria é essa mulher vitoriosa, pela sua imaculada conceição. É também virgem anunciada por Isaías, que concebera e dará à luz o Emanuel, Deus conosco, aludindo a Sofonias. O Concílio Vaticano II diz que Maria é a excelsa filha de Sião, aquela que na Santa Igreja ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós.
Aqui está falando que Maria morreu, segundo a tradução, quando Maria... então ela teria sido de Efésio, que Maria foi lá em Efésio, que ela foi elevada à glória do céu, em corpo e alma e na sua assunção. Segundo sua tradição, ela tinha 64 anos. Se a assunção de Maria ao céu é um fato tão importante, não merecia estar na Bíblia? Como veremos adiante, houve um tempo em que um texto que falava da Assunção de Maria figurava como apêndice da Bíblia. Junto com a Anunciação e a Purificação, a Assunção de Maria foi uma das 3 primeiras festas marianas que surgiram no calendário cristão. O censo dos fiéis e a tradição serviram de fundamento para a fé no privilégio especial da Mãe de Deus, pelo qual seu corpo não conheceu a corrupção do sepulcro. Efetivamente, a Bíblia fala de outras que subiram ao céu, Enoque e Elias. Mas Jesus, em João 3,13, falava da revelação das coisas celestiais, e que só alguém que tinha estado no céu podia saber e podia testemunhar o que tinha visto no céu. E o único que tinha estado no céu e de lá desceu para falar das coisas celestes foi ele, o próprio Jesus. Ele não disse que ninguém tinha subido ao céu, mas disse que ninguém, exceto ele, tinha estado no céu e depois voltou à terra com a revelação de como eram as coisas do céu. Só Jesus é testemunho ocular dessas coisas. Quando em 1950 o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria ao céu, ele disse: a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo, alma e glória celeste, a glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho. É uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. O contexto histórico no qual foi proclamado o dogma da Assunção de Maria é muito apropriado. Recordemos, em 1950, apenas 5 anos tinha passado desde a tragédia da Segunda Guerra Mundial, com seus milhões de mortos, seus campos de concentração e câmaras de gás. A dignidade do corpo humano, espezinhada na guerra, foi exaltada no dogma que proclamou o privilégio do corpo de Maria, a carne do qual nasceu o Salvador. Se Maria passou pela morte ou simplesmente adormeceu, o Papa não definiu e a questão continua em aberto. Os textos antigos falavam do trânsito de Maria ou dormição de Maria. Também não é certo onde Maria passou os seus últimos dias. Se foi em Éfeso, onde era bispo João Evangelista, ao qual Jesus confiou sua mãe, ou se foi em Jerusalém, onde existe uma imagem chamada exatamente Dormição de Maria. E também uma outra no Vale de Cedron, local tradicional de sepulturas, onde estaria seu túmulo, venerado pelos cristãos desde tempos imemoráveis. Há um documento antigo chamado Dormitio Mariae, escrito entre o final do século II e o começo do século IV, que informa que Maria terminou seus dias em Jerusalém. É esta a narração que se encontra neste texto. Um anjo anunciou a Maria sua morte próxima. Todos os apóstolos são milagrosamente transportados ao redor do seu leito. A Virgem morre como todo ser humano. No enterro, os judeus fazem protesto contra ela, a mãe do sedutor. Depois da sepultura, ressuscita e é levada ao paraíso. Depois de contar que Maria estava com os 12 apóstolos no cenáculo, em oração à espera da vinda do Espírito Santo, a Bíblia nada mais diz da vida dela, mas até o século VII, VIII, o texto grego da Dormitio Mariae
encontra-se no final da Bíblia, depois do livro de Apocalipse. A igreja não aceitou esse livro como revelado e o considerou, portanto, apócrifo, porque seu estilo é todo diferente. E no século IV, quando a igreja definiu a lista dos livros inspirados, viu que este livro tinha muitos acréscimos heréticos e tendencionais. Maria esteve associada a Jesus a vida inteira, associada no corpo, fazendo uma unidade com ele, associada na missão redentora, a ponto de ser chamada Mãe da Redenção, associada na morte e associada por toda a eternidade na glória. Passando pela morte, Maria torna-se para a humanidade a feliz porta do céu, para sempre aberta. Frei Clarencio Neotti. No céu, Maria já participa da glória da ressurreição de seu Filho, antecipando a ressurreição de todos os membros do seu corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui, meus irmãos, fala é um documento antigo chamado Dormitio Mariae, escrito no final do século II e começo do século IV, que Maria terminou seus dias em Jerusalém. É essa a narração que encontra nesse texto. Depois fala mais um pouquinho. O anjo anuncia a Maria sua morte próxima. Todos os apóstolos são milagrosamente transportados ao redor do seu leito. A Virgem morre com todo o ser humano. No enterro, os judeus fazem protesto contra ela, a mãe do sedutor. Depois de sepultada, ressuscita e é levada ao paraíso. Depois de contar que Maria estava com os 12 apóstolos no cenáculo, em oração à espera da vinda do Espírito Santo, a Bíblia nada diz mais da vida dela. Mas até o século VIII, o texto bíblico grego do Dormitio Mariae encontrava no final da Bíblia, depois do livro do Apocalipse. A igreja não aceitou esse livro como revelado e o considerou, portanto, apócrifo, porque seu estilo é dado todo diferente. No século IV, quando a igreja definiu a lista dos livros inspirados, viu que esse livro não tinha muitos acréscimos, heréticos e tendencionais. Maria estava associada a Jesus a vida inteira. Aqui está falando que ela morreu e depois ressuscitou. Mas ela foi levada em corpo e alma ao céu. Maria passou da vida, foi direta para o céu. Pelo menos é o que eu sei, mas eu vou estudar mais um pouquinho, depois eu volto nesse assunto. Mais para frente eu volto nesse assunto, que eu preciso estudar primeiro. Palavra do Senhor.